Nós somos nossas escolhas. Sabe, essa frase do Sartre sempre me faz pensar, especialmente na nossa área, na medicina. Cada passo, cada decisão. Totalmente. E parece que o tema de hoje gira muito em torno disso, né? Das escolhas. A gente vai comentar as novidades da newsletter Triagem da Academia Médica. Essa é a edição de 18 de junho de 2025. Isso. E para quem não conhece, a Triagem é aquela newsletter que já tem mais de 45 mil médicos e profissionais de saúde recebendo conteúdo selecionado todo domingo e quarta. E hoje a gente faz um resumo do que rolou por lá. Exato. E lembrando que a Academia Médica que produz a triagem é a maior comunidade do Brasil focada no desenvolvimento de quem trabalha com ciências médicas. São mais de 260 mil pessoas conectadas desde 2012 falando daquilo que a faculdade às vezes esquece, né? É verdade. Conectando conhecimento, oportunidades. Buscando melhorar a vida do profissional de saúde em todos os aspectos. E olha, esse resumo aqui é patrocinado pela Talent Match Academia Médica. Ah, legal. A Talent Match é focada justamente nisso, né? Em ajudar médicos e outros profissionais a encontrarem o trabalho certo para o momento de vida deles. Quem quiser saber mais, é só acessar talentmatch.com.br. Perfeito. E um salve para a produção e direção da newsletter, Fernando Carbonieri e Roses Varza. Bom, voltando às escolhas. O que a triagem trouxe para a gente dessa vez? Olha, bastante coisa interessante. Tem um novo programa do governo federal para tentar diminuir as filas de especialistas no SUS. Importante. Que mais? Uma pesquisa bem curiosa sobre a ligação entre o cheiro da comida e a sensação de saciedade. Pode mexer com a forma como a gente pensa em controle de peso, talvez. Nossa, que diferente. Isso. Atualizações sobre o uso do score de cálcio coronariano. Quando pedir, quando não pedir, o que fazer com o resultado. Sempre bom revisar isso. E, por fim, uma reflexão sobre algo que a gente às vezes negligencia. Como a gente comunica a nossa própria trajetória profissional. Como essa escolha de narrativa impacta a carreira. Ótimo. Vamos começar então por esse programa do SUS. O Agora Tem Especialistas. Qual é a ideia central? Bom, o objetivo é claro: reduzir as filas para consultas, exames e cirurgias com especialistas no SUS. É um gargalo antigo, né? Todo mundo sabe. Sim, um problemão. E como eles pretendem fazer isso? Quais as ações? São basicamente duas frentes. A primeira é a criação de 3 mil novas bolsas de residência médica. Começam em março de 2026. Novas vagas de residência? Onde o foco? A prioridade é para regiões onde mais precisa, tipo Amazônia Legal, Nordeste e locais com poucos especialistas mesmo. E as áreas iniciais de foco são anestesiologia, patologia e radioterapia. O programa também prevê apoio para as comissões estaduais de residência, as SERENs, e até incentivo para preceptores. Interessante. E a segunda frente? É algo mais imediato? Sim, essa é para já. São 500 bolsas para médicos que já são especialistas, com título pelo CNRM ou pela AMB. A ideia é que eles atuem imediatamente em hospitais, policlínicas do SUS. E qual o incentivo para esses especialistas? Uma bolsa de até R$ 10 mil por mês, para uma carga de 20 horas semanais. Começa agora, em setembro de 2025. O foco aqui é suprir demandas mais urgentes, como oncologia, cirurgias eletivas que estão represadas. E um detalhe que chamou a atenção é que o Ministério da Saúde está usando recursos próprios para isso, né? Pela primeira vez num programa desse tipo. Exatamente. E buscando parcerias com hospitais de ponta, como Sírio-Libanês, BP, Einstein, para ajudar na formação, dar mentoria. É uma escolha política e de gestão importante. Agora, pensando um pouco no contexto, esse tipo de programa de provimento, bolsa, lembra um pouco outras iniciativas, né? Sim, é inevitável não fazer uma conexão com o histórico, como Mais Médicos, por exemplo. Vale lembrar que o cenário atual tem desafios grandes. Um aumento expressivo no número de médicos formados, principalmente por faculdades particulares com mensalidades altíssimas, e uma falta de sincronia com as vagas de residência. Quer dizer, forma-se muito médico, mas o acesso à especialização via residência não acompanhou na mesma proporção. Exato. Então, esse anúncio de agora, com bolsas para especialistas e novas vagas de residência, pode ser visto também como uma tentativa de corrigir essa sincronia, né? Especialmente porque o acesso ao especialista continua sendo uma dor muito grande da população. E, claro, a gente sabe que em ano pré-eleitoral, ações que respondem a demandas populares ganham destaque. Entendi.
É uma forma de lidar com um problema real e complexo, com várias camadas aí, inclusive a política. Mas vamos mudar de assunto e para a ciência básica. Essa história do olfato e da saciedade. Como assim? Ah, essa pesquisa, publicada na Nature Metabolism, é fascinante. Eles identificaram em camundongos um circuito de neurônios numa área chamada septum medial. Essa área está ligada a emoções, recompensa. Certo. E qual a ligação com o olfato e a fome? Então, o estudo mostrou que o cheiro da comida ativa diretamente esses neurônios, e essa ativação gera uma sensação de saciedade rápida, antes mesmo do animal começar a comer. Que doido! O cheiro já satisfaz em parte. Parece que sim. Nos camundongos saudáveis do estudo, essa ativação pelo cheiro fez com que eles comessem menos depois. É como se o olfato já desse um sinal para o cérebro. Opa, tá vindo comida boa, pode ir acalmando aí. Contraintuitivo mesmo. E na obesidade, o que acontece? Aí que tá o ponto-chave, talvez. Nos camundongos que eram obesos, esse mesmo circuito no septo medial, ele não era ativado pelo cheiro da comida. Uau! Quer dizer que a obesidade poderia estar afetando esse mecanismo? É a sugestão do estudo, que talvez a obesidade comprometa essa via neural que usa o olfato para ajudar a regular o apetite. A doutora Sophie Steculorum, que liderou a pesquisa, até comentou como o cheiro influencia nossos hábitos alimentares de forma profunda, talvez mais do que a gente imagina. Isso abre umas portas interessantes para pensar em tratamento, né? Será que no futuro a gente poderia usar, sei lá, aromas específicos para ajudar no controle de peso? É uma possibilidade que o estudo levanta, intervenções sensoriais. Mas, claro, isso é em camundongos, né? Precisa de muito mais pesquisa para ver se funciona em humanos, como funcionaria, se teria que ser personalizado. Com certeza, mas não deixa de ser um lembrete de como nossas escolhas sensoriais, até o que a gente cheira, se conecta com nossa biologia de forma complexa. Exatamente. E falando em escolhas, mas agora na prática clínica, vamos para o score de cálcio coronariano. O artigo na JAMA trouxe atualizações importantes. Sim, o famoso CAC-score. O que ele mede mesmo, para relembrar? Ele é feito por uma tomografia computadorizada do coração, sem contraste, e basicamente quantifica a quantidade de cálcio presente nas placas de aterosclerose das artérias coronárias. O resultado sai em unidades Agatston. E qual a grande utilidade dele hoje? Ele é um preditor muito forte de eventos cardiovasculares futuros, tipo infarto, AVC, principalmente em pessoas que não têm sintomas. A principal função é ajudar a gente a estratificar melhor o risco, sabe? Especialmente naquele grupo de risco intermediário. Aquele paciente que não é nem de baixo risco óbvio, nem de alto risco óbvio. Isso. E aí, o score ajuda na escolha de iniciar ou não uma estatina, por exemplo, que é uma decisão importante, né? Medicação de uso contínuo. Com certeza. E como os valores do score guiam essa decisão? De forma geral, a recomendação é assim. Se o score for 100 ou mais, a recomendação de usar a estatina é forte. Se for entre 1 e 99, a estatina deve ser considerada, pesando junto outros fatores de risco do paciente. E se for zero? Um score 0 geralmente indica um risco bem baixo nos próximos anos. Então, na maioria das vezes, não precisa de estatina. A não ser que o paciente tenha outros fatores de risco muito importantes, tipo diabetes, histórico familiar forte, tabagismo pesado. Nesses casos, de risco já elevado por outros motivos, a estatina pode ser indicada mesmo com score 0. Entendi. E ele não é para todo mundo, né? Quem não deveria fazer? Quem já usa estatina por outro motivo claro, ou para a maioria dos diabéticos de longa data, por exemplo. Nesses casos, o risco já é considerado alto ou a conduta já está definida. E repetir o exame? Faz sentido. Geralmente não, se o paciente já começou estatina, o cálcio pode até aumentar um pouco com o tratamento, mas isso não muda a conduta. Agora, para quem teve um score 0 inicial e tem mais de 40 anos, talvez faça sentido repetir depois de uns 5 anos, se nada mudou, para reavaliar o risco. É uma ferramenta para individualizar a escolha mesmo. Perfeito. Individualização da escolha. Isso me leva ao último ponto que a triagem trouxe. A comunicação na carreira. Como a escolha da forma de se apresentar faz diferença. Nossa, e como faz? O texto trazia essa reflexão. Tem muito profissional tecnicamente excelente, com um currículo incrível, mas que na hora de contar a própria história, soa modesto demais, ou muito burocrático, sabe? Só lista os fatos. Tipo, fiz curso X, publiquei artigo Y. Exato.
E aí acaba perdendo impacto, perdendo autoridade percebida em processos seletivos, numa negociação, até na relação com colegas e pacientes. A forma como você escolhe narrar sua trajetória é crucial. E qual seria a alternativa? Como fazer isso melhor? A chave é transformar a experiência em uma narrativa de valor. É mostrar o impacto do que você fez. Em vez de só dizer, participei de 5 congressos, talvez contar. Naquele congresso X, eu aprendi uma técnica inovadora que a gente implementou aqui no serviço e conseguimos reduzir o tempo de internação dos pacientes em Z%. Ah, entendi. É conectar a ação com o resultado, com o benefício gerado. Exatamente. É valorizar sua história profissional, como dizia o texto. Reconhecer o mérito do que você conquistou e saber para apresentar isso com clareza, com consistência. Não é se gabar, é comunicar o valor real. É uma escolha ativa de como você se posiciona. Faz todo sentido. E a newsletter até mencionou rapidamente as oportunidades que a Telemete Academia Médica divulga, né? Vagas em várias especialidades, telemedicina, que também são escolhas de carreira. Sim, e olha como tudo se amarra naquela ideia inicial do Sartre, das escolhas, né? As políticas de saúde, como esse programa do SUS, criam ou direcionam escolhas de onde trabalhar, de qual especialidade seguir. As descobertas científicas, como essa do olfato, nos dão novos entendimentos que podem influenciar nossas escolhas de abordagem terapêutica ou até de estilo de vida. As ferramentas diagnósticas, tipo o score de cálcio, ajudam a refinar as escolhas de tratamento para cada paciente. E a forma como a gente escolhe comunicar quem a gente é e o que a gente faz define muito da nossa progressão profissional. Exato. É tudo sobre as escolhas que a gente faz com a informação que a gente tem. Falando em informação e aprofundamento, para quem se interessou por essa parte mais da biologia do comportamento, das decisões, a sugestão de leitura da newsletter foi o livro Comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e pior, do Robert Sapolsky. Ah, esse livro é incrível. Denso, mas muito, muito bom. Explora as bases biológicas, culturais, psicológicas por trás de tudo, desde a empatia até a violência, e até questiona o livre-arbítrio, nossas escolhas de novo. É uma ótima dica mesmo. E, para fechar, fica aquela reflexão, né? Diante de tudo isso, novas políticas, novas descobertas, novas ferramentas, novas formas de pensar a carreira, como é que a gente pode usar um entendimento mais profundo dos porquês para refinar as nossas escolhas diárias na medicina? Como entender melhor o porquê do sistema, o porquê do paciente, o porquê das nossas próprias ações pode tornar a nossa prática mais consciente. Mais eficaz. Uma excelente pergunta para a gente levar e pensar a respeito. E claro, todo esse conteúdo que a gente discutiu, os textos completos, os links, estão lá na newsletter Triagem, que você pode acessar pelo link aqui na descrição desse episódio no Spotify, YouTube Music ou onde você estiver ouvindo. Isso, e se você gostou dessa conversa, compartilha com os colegas. A ideia da Academia Médica é justamente ser esse espaço de troca, de criação de conhecimento para quem busca excelência na saúde. E a gente adoraria ouvir a opinião de quem nos escuta. Que outros assuntos vocês gostariam de ver por aqui? Deixe um comentário, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais, @Academia Médica. É isso aí. Participem. Até a próxima! Até lá!